O experimento de Thomas Young, também chamado de experiência da fenda dupla, ele foi muito importante porque ele provou de maneira simples que a luz possui comportamento de onda. Ele consiste na utilização de 3 anteparos e uma fonte luminosa. A fonte de luz ela ilumina o primeiro anteparo, que possui um pequeno orifício por onde a luz é difratada. Logo depois, a luz encontra o segundo anteparo, que possui 2 pequenos orifícios, onde ela é novamente difratada. Assim, é possível obter 2 fontes na mesma fase, ou seja, oscilando na mesma vibração. Por fim, as luzes atingem o terceiro anteparo, onde é possível verificar feixes de luz intercalados com feixes escuros. Os feixes claros eles são os pontos chamados de interferência construtiva, e os feixes escuros eles são chamados de pontos de interferência destrutiva. Dessa maneira, a experiência comprovou o fenômeno da interferência na luz, um comportamento tipicamente ondulatório. No último anteparo, como a gente pode perceber, são projetadas manchas de interferência e podiam ser observados os pontos de máximo, que no caso são as regiões mais bem iluminadas, e os pontos de mínimo, que são os pontos de a região onde está menos iluminada. Quando os orifícios eles eram substituídos por estritas fendas, essas manchas elas tornavam-se franjas de interferência, que eram mais bem visualizadas. Esse experimento ele permitiu que Young entendesse melhor a difração e a interferência, interpretando a simetria das franjas e a variação da intensidade da luz nelas obtidas. Nesse gráfico, a gente pode perceber que existem pontos claros e pontos escuros. Esses pontos chamados de franjas claras, elas correspondem a região de interferência construtiva, e as regiões escuras elas correspondem à região de interferência destrutiva. E a gente pode perceber que nesse gráfico, quanto mais alto for o pico, mais claro vai ser a região de interferência construtiva. A interferência construtiva ela acontece quando duas frentes de onda de mesma cor se encontram. Por exemplo, se a gente considerar que uma cor corresponde ao pico e a outra cor corresponde a um vale, teremos interferência construtiva quando um pico encontrar outro pico ou quando um vale encontrar outro vale. Já a interferência destrutiva ela ocorre quando duas frentes de onda de cor diferente se encontram, ou seja, quando um pico encontra um vale. Isso se aplica, isso explica porque a gente tem uma franja clara alternando com uma franja escura. Um resultado importante do experimento de Young foi que ele conseguiu calcular pela primeira vez na história o comprimento de onda de cada uma das cores, através dessa fórmula aqui. E como que ele fez isso? Ele nomeou primeiro o ponto x0, dando o nome de máximo central, e ΔY a distância entre uma franja clara. Então, se a gente considerar que aqui em cima a gente tem uma franja clara, o ΔY vai ser o ponto de máximo central, a franja clara até o ponto de máximo central. E ele nomeou o ponto D, a distância entre as duas fendas,
fenda 1 e a fenda 2, e L a distância entre o anteparo e a tela de projeção. Para a formação da primeira franja clara, Young percebeu que o raio que vinha de F2 percorria uma distância maior que o que vinha de F1. Em caso, como a gente pode ver aqui, F1 ele percorre uma distância menor do que o raio que vem de F2. Então ele se deu conta que quando essa distância a mais que o raio vindo de F2 correspondia a múltiplos inteiros do comprimento de onda, ou seja, duas vezes o tamanho do comprimento de lambda, 3 vezes o comprimento de lambda, a interferência que acontecia era sempre construtiva, porque essas condições elas garantiam que quando uma franja vindo de uma fenda chegar um pico, vindo da outra franja também vai chegar um pico. E quando chegasse um vale, da outra franja também ia chegar outro vale. E no caso da franja escura, Young também percebeu que tinha uma diferença de distância, mas nesse caso a distância que o raio percorria a mais era múltiplo da metade do comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2 e assim por diante. Isso fazia com que não ocorresse mais a sincronia de encontro entre um pico e um vale e outro vale. O que acontecia nesse caso era que um pico iria encontrar um vale, causando a interferência construtiva. E com essa forma, ΔY igual ao comprimento de onda vezes o L dividido pela distância, e Young conseguiu calcular o comprimento de onda de cada uma das cores. Aqui a gente tem que isso aqui é uma franja, por exemplo. Aqui a gente tem uma franja, então isso aqui vai ser uma vezes isso. Se no caso a gente tivesse calculando na segunda franja, seria duas vezes isso. Aí agora a gente vai ver um experimento como que funciona.